O Abel Ferreira, ele formatou o time dele para que o São Paulo e o Palmeiras tivessem o máximo possível de confrontos individuais, e por isso o São Paulo teve tanta dificuldade de desafogo sair de jogo. Vou mostrar aqui na pranchetinha para vocês. Então vamos lá. Vamos estrear aqui o negócio. Eu nem sei se vai ficar tão bom para vocês. Eu juro que eu vou tentar deixar da forma mais fácil de vocês entenderem aqui para que a gente consiga explicar aqui as coisas para eu tentar passar para vocês essa brincadeira aqui, a gente tentar ver essa questão do mapa tático. Deixa eu me posicionar aqui. Eu ainda vou melhorar as coisas, a gente vai ajustando. É só a primeira vez, beleza? Então vamos lá. Eu posicionei o sistema de linha do São Paulo defensivo e posicionei o Alisson aqui, que é onde a gente tinha o desafogo da saída de bola. E aí, olha o Palmeiras com o sistema deles, com três atacantes, como está infiltrado aqui na linha de defesa do São Paulo. Tá vendo aqui? O Palmeiras, como não tem nenhum tipo de jogador do São Paulo que agride, que o São Paulo tenha escape para sair jogando, o Palmeiras puxa os seus meias para frente e olha como o São Paulo fica atolado e afunilado. Obviamente, as bolinhas vermelhas são o sistema de jogo, de saída de jogo do São Paulo. E olha como o Palmeiras tem a pujança aqui. Você fala assim, tá, mas tá faltando jogador do São Paulo. Mas assim que o São Paulo sai jogando. Esse é o sistema de saída de jogo do São Paulo. Ah, aí aqui a gente recua o Cédric aqui nessa posição. Só que o Palmeiras também desce. Aqui, ó. O Palmeiras também desce o lateral deles para cá. O Palmeiras sobe o lateral. Ah, aí o São Paulo tem o Ferreirinha aqui que poderia dar o desafogo. O Palmeiras também sobe o lateral deles, que fica aqui travando. E aí a linha defensiva do Palmeiras joga aqui no meio de campo. A linha do Palmeiras está alta. E o São Paulo tem o André Silva aqui brigando, só que o André Silva sozinho no meio de todos os jogadores do Palmeiras fica voando. Que foi o que todo mundo falou, o André Silva não fez nada. O André Silva não fez nada porque não dá para o cara competir desse jeito. Olha o sistema defensivo do São Paulo encaixotado pelo Palmeiras. Tá aqui. Se você olhar tranquilamente o sistema de jogo, você vai ver o sistema de jogo do São Paulo está encaixotado pelo Palmeiras. O ponta deles aqui, os pontas deles fecham tanto o zagueiro como o lateral. Quando o São Paulo tem o lateral para fazer, mas aqui na hora do meio-campista, o São Paulo podia ter botado aqui mais um meio-campista. O Palmeiras tem uma pujança de jogadores no meio de campo e está bloqueando porque os zagueiros estão aqui na frente. A linha é muito alta do Palmeiras contra uma linha muito baixa do São Paulo. E o São Paulo fica muito óbvio. Por quê? Porque como está com os pontas espaçados, o São Paulo não consegue predominar no meio setor de meio de campo. O São Paulo não tem recurso técnico para sair jogando com esses jogadores quando o Palmeiras infla e aumenta o volume de jogo no meio de campo. O que o Dorival Júnior e o Ceni, que foram técnicos que ganhavam do Palmeiras, do Abel Ferreira, faziam, e o Crespo faziam? O São Paulo inundava o meio de campo de jogadores. O São Paulo tinha uma concentração de jogadores no meio de campo muito superior e tinha qualidade técnica maior de compactação dos jogadores para poder sair jogando. Exemplo, o São Paulo tinha o Nestor fazendo aqui, tinha o Rato travando aqui, o São Paulo tinha o Alisson e o Pablo Maia no meio de campo para fazer a compactação, tá? O Caleri brigava mais do que o André Silva briga com os zagueiros do Palmeiras, incomodando mais. E no sistema de saída de jogo, o São Paulo tinha o Caio Paulista, que conseguia desafogar sozinho, que ele saía jogando. Ele tinha uma habilidade de sair jogando, que desafogava mais o São Paulo aqui. O São Paulo conseguia fazer esse movimento. O São Paulo tinha o Rafinha, que tinha uma qualidade melhor no passe do que o próprio Ferrarese, que acaba saindo jogando como ele é um zagueiro e ele até tem uma qualidade, mas ele não tem o mesmo recurso de construção de jogo como o Rafinha tinha. E botar o Cédric aqui, ele ficou engolido pelo sistema de marcação do Palmeiras. O Cédric passou a ser só mais um marcador no meio de campo, é como se ele fosse um terceiro volante jogando aberto pelo lado direito. O Palmeiras, aproveitando disso, como todas as vezes o Abel faz, ele encaixota o São Paulo no campo de defesa, o São Paulo não tem desafogo. Por isso a gente toma uma pressão tão grande. O que o São Paulo poderia ter feito ontem para fazer com essa mesma escalação? Tentar aproximar as linhas e tentar enrijecer o sistema de meio de campo para que o São Paulo conseguisse ter mais disputa, mais combate. Como o Palmeiras é um time físico, eles acabavam disputando e impondo o ritmo de jogo para que o São Paulo ficasse aqui preso no meio de campo e não conseguisse trocar passes ou inversão de jogo e inversão de bola. O São Paulo não conseguiu fazer isso, obviamente porque estava muito afunilada a partida,
Os embates físicos, o Palmeiras normalmente leva vantagem pelo perfil dos jogadores que ele tem, e o São Paulo não conseguiu individualmente romper essas linhas. Contra o Palmeiras, naquele período, naquela época, o Ceni empurrava o Abel para trás. O sistema de jogo do Ceni, ele botava o São Paulo muito alto nas linhas, principalmente quando a gente joga dentro do Morumbi. Quando a gente jogava no Allianz, o Ceni também tinha dificuldade de recuar as linhas, tanto que o Palmeiras fazia as dobras nas laterais com pontas e meias, e o Palmeiras entrava fácil no sistema de marcação do São Paulo. O Dorival, quando foi para o Allianz, também foi assim, naquele jogo de 5-0. O que não aconteceu naquele jogo que o São Paulo venceu ou que o Ceni bloqueou o Palmeiras também? O São Paulo conseguiu estabilizar o setor de meio de campo. O Zubeldia, ele colocando o Alves, colocando o Alisson e o Marcos Antônio e os pontas espaçados, no caso o Cédric e o Ferreirinha aqui, o Cédric mais um meio-campista do que um ponta e o Ferreirinha mais solto para poder correr com o André Silva aqui, o São Paulo não teve desafogo nenhum. Não tinha tabela, não tinha construção. O São Paulo não conseguia segurar a bola, não conseguia sustentar a bola. Então é só prestar atenção aqui com facilidade. O Palmeiras encaixotou o São Paulo. Não tinha escape, porque eles ficavam tocando bola e na hora de você ter um desafogo não conseguia. A linha do Palmeiras muito alta, o São Paulo não tinha recurso. A única saída do São Paulo era individualmente construir uma jogada de acesso para o ataque. E a gente não conseguia fazer isso. Não conseguia. A gente também não tem uma adaptação ao gramado. Então, para mim, na formatação, minha opinião, o São Paulo tinha que ter aumentado o número de jogadores no setor de meio de campo, enrijecido o setor de meio de campo e ter montado um sistema em que o São Paulo tivesse um mínimo de desafogo para conseguir construir a jogada, manter mais posse, ter mais confronto no setor de meio de campo com jogadores mais físicos e o São Paulo conseguisse sair jogando e conseguisse ter esses desafogos para fazer. Foi uma opção do Zubeldia, como eu falei, a escalação para mim não foi ruim, mas você sabe que o Ferreirão no passado já foi, por exemplo, um meia. Você poderia ter tentado usar o Ferreirão para combates e desafogo, para você escapar, para ter esse escape no time, colocando o Ferreirão numa função um pouco mais deslocada, até pela esquerda, por que não? Botava o Ferreirinha na direita mais solto, botava o Ferreirinha na frente como atacante e o Ferreirão mais recuado para fazer, sacrificava um pouco ele para fazer essa linha de marcação. A gente tinha esse recurso para poder fazer. A gente poderia ter pensado em fazer outras alternativas aqui. A gente acabou achando que esse sistema de meio de campo do São Paulo fosse ser suficiente. Não foi. Exatamente porque o Palmeiras engoliu a gente e acabou travando o sistema de jogo do São Paulo. O São Paulo, de novo, é só prestar atenção, o bloco de marcação do Palmeiras estava infiltrado na linha de defesa do São Paulo, não encaixava. E não encaixava antes, não encaixou ontem, e o Zubeldia tem que pensar numa coisa diferente para todas as vezes que a gente for ter que enfrentar o Palmeiras aqui para frente. Ah, Zanqueta, eu não concordo com essa análise que você fez. Você tem todo o seu direito. É a minha visão de como o São Paulo jogou os últimos jogos contra o Palmeiras. Ah, mas a gente jogou com 3 zagueiros e as linhas de 3 das outras vezes que a gente jogou. A gente jogou na linha de 3, a gente conseguiu travar mais as investidas do Palmeiras nas laterais do campo. O Palmeiras das outras vezes tentou jogar mais lateralmente e o Abel Ferreira viu que as laterais estavam travadas, principalmente porque o São Paulo conseguia fechar as linhas de zaga e nos confrontos individuais, por exemplo, do Estevão, do Facundo, desses caras todos, a gente conseguiu fechar mais o time do Palmeiras. Ontem, durante grande parte do jogo, a gente também conseguiu fechar. Mas o sistema de 3 zagueiros, quando você povoa a linha de 3 e você fecha as duas laterais e você ainda tem os jogadores de meio recuados para marcar, você deixa o Palmeiras sem muito escape. Ou o Palmeiras bica de fora da área ou o Palmeiras cruza. Foi o que acabou acontecendo das outras vezes para poder fazer. Mas mesmo assim, o Palmeiras naquele jogo do 0-0 teve uma chance com o Flaco num cruzamento. O São Paulo também teve a sua chance com o Lucas. O jogo foi muito pouco construtivo, mas aquele foi o pior Palmeiras da temporada. E no jogo da semifinal, que o Palmeiras também não fez um jogo deslumbrante, que foi o jogo do pênalti, o Palmeiras também estava em cima do São Paulo. Mas aí entra outra questão: o São Paulo não consegue sair jogando. O São Paulo, quando tomou o gol, ele passou o final do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro sem conseguir construir nada. No jogo de ontem, a gente só conseguiu escapar poucas vezes e quando escapou, foi totalmente incompetente para sair jogando.